falasse como é que está o clima às vésperas de mais um clássico contra o Itabaiana. O confronto recente é favorável ao Confiança. A gente sabe que retrospecto não ganha jogo. Eram outras competições. Como é que vem o clima? Como é que vem o Confiança nessa semana decisiva? Como você falou, né, é um jogo muito importante, é uma decisão para nós, respeitando a equipe do Itabaiana, que vem numa crescente na competição, mas sabemos da importância de buscar uma vitória diante do nosso torcedor. Então, tivemos 2 semanas de preparação, estamos muito confiantes e a expectativa é que a gente possa fazer um grande jogo com o apoio do nosso torcedor e buscar uma vitória para começar a sair dessa incômoda zona que a gente está no rebaixamento no momento. Professor, nós já estivemos aqui em outras coletivas, desde que falávamos muito sobre faltam 10 jogos, né? São 10 finais, agora são 5 finais, tudo está afunilando, está apertando, mas eu queria que o senhor fizesse uma análise desses últimos 5, né? O que aconteceu? Qual o balanço que você faz? É claro que o nosso planejamento era estar lutando pelo G8, né? A expectativa é que a gente pudesse conseguir estar numa situação melhor. Infelizmente, os resultados não aconteceram como nós planejamos. Agora temos que estar focado totalmente nesses 5 jogos, né? A gente está aqui encarando como 5 finais, são 3 jogos em casa e 2 jogos fora. Então, esse grande confronto sábado contra o Itabaiana, a gente precisa de realmente buscar uma vitória diante do nosso torcedor. Os atletas estão bastante incomodados com essa situação, então temos que nos unir, nos fechar, e contamos muito com o apoio do torcedor, porque eles podem fazer e vão fazer uma grande diferença no sábado, e eles vão ver os atletas muito motivados, muito mobilizados. Chegaram alguns reforços, né? O Madison já jogou o jogo contra o Botafogo, é um jogador que já esteve aqui, conhece bem o Confiança. Além dele, o Alisson, zagueiro, né, que vem treinando muito bem, o Pedro Felipe, que ainda não tinha condições, está apto para poder jogar, o próprio Helder. Então a gente espera que com esses novos reforços e com os atletas que estão aqui, a gente possa, em conjunto ao nosso torcedor, buscar uma vitória e crescer dentro da competição, porque nós temos atletas com potencial para sair desse momento. Professor Emílio Veras, do programa Show do Esporte. Confiança tem agora não mais 5 jogos, mas 5 finais. Como é que o time está encarando isso, até aproveitando e pegando o gancho da pergunta do colega? Ele perguntou dos últimos 5. E agora pergunta ao senhor os próximos 5 jogos, como é que está o pensamento, como é que está a atmosfera, e já aproveitando dos últimos técnicos, contando com o senhor foi o que teve melhor aproveitamento. Então traz também uma responsabilidade para o clube, para o senhor, mas principalmente deposita uma esperança para a torcida. O que é que o senhor pode falar sobre isso? Eu sou auxiliar técnico do clube, e em todos os momentos que os treinadores estiveram aqui, o professor Cláudio, o Thiago, eu procurei ajudar da melhor forma possível. O Thiago se esforçou bastante para poder fazer o trabalho, conseguiu uma vitória importante contra o Guarani, mas depois os resultados não vieram como ele esperava. E realmente no momento que eu tive, o momento como interino, quando eu cheguei nos 3 jogos do estadual, a gente não vinha num momento bom, no estadual, e a gente conseguiu 3 vitórias seguidas, então isso também dá uma expectativa que a gente possa conseguir. Assumir também interinamente no jogo contra o Maranhão, então isso é uma coisa que favorece também, porque eu conheço bem os atletas, eles têm uma confiança muito grande em mim. Então agora, com a confiança da diretoria, que a gente possa, em conjunto com todo o staff, junto com a diretoria, junto com o nosso torcedor, com os atletas, que a estrela possa brilhar mais uma vez e que a gente possa conseguir uma vitória, com todo respeito à boa equipe do Itabaiana, do professor Marcelo Chamusca, eu conheço bem ele, nós trabalhamos junto na época do Botafogo do Rio, ele era treinador do profissional e eu treinador do sub-20, então a gente tinha muito contato, um profissional que eu respeito bastante, mas o momento para nós agora é muito importante, e o torcedor pode ter certeza que nós vamos, como você falou, encarar o jogo como nossa primeira final e buscar uma vitória para poder começar a somar pontos e sair dessa zona incômoda do rebaixamento. Mário Bezerra, canal Poderoso Dragão. Confiança contratou 4 atletas, apenas um estreou, que foi o Matos. Gostaria de saber como é que estão os outros 3 e se a gente pode esperar a estreia deles contra a equipe do Itabaiana. Realmente o Madison, dos 4 reforços, foi o único que jogou. O Alisson vem treinando bem, tem uma grande possibilidade, sim, dele fazer a estreia dele. O Pedro Felipe, a gente observou, é um atacante que jogou no Noroeste, um atacante interessante, que
pode sim começar jogando ou entrar no decorrer do jogo, então vamos analisar bem. O próprio Helder é um centroavante de área, que também vem treinando bem, né? Mas temos também o Aquino, que vem numa sequência fazendo bastante gols, então todos são opções, eles já estão integrados ao nosso elenco, já entenderam a importância desses jogos para o Confiança, e não só eles, mas os outros que já estavam aqui. A gente vai viver esse jogo aí com muita intensidade, com muita entrega, e o nosso torcedor pode esperar um time aí de guerreiro, de muita disposição, porque a gente vai dar a vida para a gente poder vencer a equipe do Itabaiana. Professor, o senhor imagina que uma derrota diante do Itabaiana ia abalar muito emocionalmente o elenco por ser uma derrota para um time local? A gente, quando faz a preparação, em nenhum momento a gente pensa em questão de uma derrota, né? A gente pensa sempre na questão de vencer o jogo. É claro que realmente, se o resultado não vier, aumenta ainda mais a nossa pressão, né? Porque ainda vão faltar 4 jogos, 2 em casa e 2 fora. Mas a expectativa é que a gente possa, com todo respeito, vencer a equipe do Itabaiana. Os atletas estão muito concentrados, foram 2 semanas muito boas de preparação. Hoje fizemos um treino muito bom. Ontem a gente teve a oportunidade de treinar no Batistão e fazer um coletivo, onde que a gente pôde ainda aumentar a nossa confiança. Então, pode ter certeza que a gente vai estar muito motivado e confiante para esse jogo. E eu aqui, como funcionário do clube, né, já estou aqui fazendo parte aqui da história do clube, e eu estou muito confiante e motivado com essa oportunidade de comandar a equipe do Confiança nesses últimos 5 jogos. Pode ser que vai ser um dos clássicos mais importantes, né, da história, porque é um momento da gente permanecer na Série C, porque o projeto do clube é um projeto ambicioso e para a gente vale muita coisa permanecer na Série C, para depois, em 2027, nós nos organizarmos e buscar voos mais altos, porque o projeto do clube é ambicioso para levar o clube para séries maiores. Professor, falando agora internamente, apesar de achar que foi um pouco tardia, mas muito assertiva, toda essa atmosfera que está sendo e foi criada, eu iniciaria com o valor dos ingressos, foi um valor muito agressivo. A torcida está preparando uma grande festa para recepcionar aí dentro também do estádio, própria Dragon Zone ali, com cantores que têm identificação com o clube, com o torcedor. O time tem essa noção que do lado de cá está sendo feito tudo o que pode, e eles entenderem que também precisam entregar dentro de campo, e quem sabe ali um jogo contra o Itabaiana ser a virada de chave para uma retomada e sair dessa zona tão incômoda que é o Z2. Sim, muito boa a sua colocação. Realmente os atletas estão cientes sim do momento, eles não estão satisfeitos, eles estão muito incomodados, eles se entregam em todos os jogos, né? Você pode ver que as derrotas às vezes são placares apertados, a Série C ela é muito equilibrada, e a gente sabe que o torcedor nesse momento sempre nos abraçou, sempre esteve presente, hoje e agora nesse momento mais ainda. Então a gente tem consciência que o torcedor, né, todo o pessoal da cidade apoiar o clube nesse momento, né? A gente sabe que a gente está devendo, que não é onde que a gente gostaria de estar, mas agora a gente precisa do apoio de todo mundo, que todo mundo joga energia positiva, e o nosso torcedor é o 12º jogador no estádio, que a gente possa aí encher realmente o Batistão para a gente poder buscar uma vitória, porque como você falou bem, essa vitória pode ser uma mudança de chave e a gente crescer dentro da competição e terminar numa colocação mais digna, que a gente sabe que o Confiança tem totais condições de crescer aí nos projetos e na sequência das próximas temporadas. Bem, o senhor falou que, como funcionário do clube, o senhor também já está fazendo parte da história do Confiança. Então, eu quero só colocar no contexto a história do Confiança. Em 2014, jogamos contra a equipe do Estanciano, precisávamos ganhar e ganhamos o jogo praticamente no último minuto, que levou a gente para a final. Jogamos a Série D, subimos para a Série C. Passamos alguns anos na Série C, depois subimos para a Série B, passamos 2 anos, voltamos para a Série C, estamos até hoje aqui. O jogo de amanhã, o jogo de sábado, é um jogo extremamente importante, que pode ser um divisor de águas para o Confiança. O Confiança pode ter uma regressão muito grande de ser rebaixado e toda aquela história ser colocada, não digo no lixo, mas para o canto da história do Confiança. O senhor, como que faz parte também da história do Confiança, tem, além da responsabilidade, consegue passar isso para que os jogadores entendam
a devida importância deste jogo contra a equipe do Itabaiana? Excelente pergunta, Mário. Eu cheguei aqui em 1º de fevereiro, né, eu vim de Belo Horizonte, fiquei 4 meses morando aqui na concentração para realmente conhecer toda a história do clube, para viver o clube da melhor forma possível. Eu vim aqui para poder fazer uma história e fazer parte realmente da história do Confiança. É claro que a gente não gostaria que os treinadores que passassem aqui, o professor Cláudio, o Thiago, que são treinadores excelentes, mas infelizmente os resultados não aconteceram da forma que aconteceram, e agora, né, quando houve essa mudança e foi feito o convite para eu poder comandar nesses últimos 5 jogos, eu vejo como uma grande oportunidade. Então eu estou muito confiante e já passei para os atletas, todo mundo sabe que é um clássico, mas talvez o clássico aí, talvez um dos mais importantes dos últimos tempos, porque pode ser a nossa virada de chave para a gente poder começar a sair dessa zona de desconforto e permanecer o Confiança na Série C. Então eu encaro essa oportunidade, né, como uma grande oportunidade para mim, né, porque eu também posso entrar na história como um funcionário do clube, que agora sem vaidade nenhuma, o que eu quero mais é ajudar o Confiança, né, da melhor forma possível, conhecendo os atletas, né, sendo mais assertivo na escolha da equipe, nos melhores atletas, na melhor estratégia. Então vou viver intensamente aqui como se fosse a oportunidade da minha vida nesses 5 jogos, e que a gente em conjunto, né, com toda a imprensa, com todos os torcedores, todos que amam o Confiança, porque a gente sabe que é um momento importante da gente unir forças, e a gente vai conseguir sair dessa situação, e conto muito com o apoio do nosso torcedor, e podem ter certeza que os atletas estão muito conscientes disso, e eles vão encontrar 11 guerreiros no sábado para a gente poder conseguir uma vitória importante para nós na competição.